Segunda Crônicas, capítulo 33. Eu vou estar lendo na Bíblia Viva aqui, para ajudar vocês a compreenderem um pouquinho mais essa passagem. Ela usa algumas palavras um pouco mais técnicas, aí eu vou tentar usar uma versão um pouquinho mais ampla para a gente entender. Segunda Crônicas, capítulo 33, do verso 1 ao verso 10. Manassés tinha apenas 12 anos de idade quando se tornou rei e reinou 55 anos em Jerusalém. Ele fez o que era mal aos olhos do Senhor, imitando as práticas vergonhosas das nações que o Senhor havia expulsado quando o povo de Israel entrou na terra. Ele reconstruiu os altares dos deuses falsos que seu pai Ezequias tinha destruído. Ergueu altares a Baal e fez postes ídolos. Inclinava-se e prestava culto ao sol, à lua. Chegou a construir altares no templo do Senhor. Do qual o Senhor havia dito: em Jerusalém estará o meu nome eternamente. Nos dois pátios do templo do Senhor ele construiu altares para adoração ao sol e à lua e às estrelas. Manassés chegou a sacrificar também seus próprios filhos como oferta queimada no vale de Ben-Rinom. Além disso, consultava médiuns, praticava feitiçaria, adivinhação e magia, e fez toda espécie de mal, tudo que provocava a ira do Senhor. Ele colocou uma imagem esculpida no templo, do qual o Senhor havia dito a Davi e a seu filho Salomão: neste templo e em Jerusalém, a cidade que é escolhida entre todas as tribos de Israel, serei honrado para sempre. Se alguém puder me ajudar com um lencinho, eu agradeço também, tá? Muito obrigado. E se vocês obedecem aos meus mandamentos e todas as leis e instruções dadas a vocês por meio de Moisés, eu nunca mais tirarei Israel desta terra que dei aos seus antepassados. Manassés, porém, estimulou o povo de Judá e de Jerusalém a praticar o mal, a ponto de fazerem coisas piores do que as nações que o Senhor havia expulsado quando Israel entrou na terra. Tanto Manassés como o seu povo não deram atenção às palavras de Deus. Muito obrigado. Uma salva de palmas para esse homem de Deus aqui, irmão. Mais sorte, irmão. Se é pra... Ô, glória. Mas vai longe aqui, irmãos. Amém? Aqui está contando a história de Manassés. Manassés é filho de Ezequias. E a importância é a gente entender aqui sobre uma coisa que talvez você não vai entender a palavra, mas você vai compreender o processo todo aqui. Teodiceia. O que é teodiceia? Teodiceia é o estudo do mal, é o estudo da origem do mal. Há várias especulações aonde surgiu o mal, da onde se derivou o mal. Martinho Lutero disse que o mal é fruto do pecado, fruto da queda do homem, fruto da corrupção do homem. Os anjos foram feitos perfeitos. O mal nasce no coração de Lúcifer e ele traz com ele um terço. Lá no Éden também eles são perfeitos, são puros. E de repente o mal nasce através de uma desobediência. Então Martinho Lutero está dizendo que o mal não foi criado por Deus. O mal, ele é fruto do coração do homem, da queda do homem. O mal, ele é fruto da ausência de Deus. A ausência de Deus faz com que o coração do homem seja cada vez mais mal. Deus não é criador do mal, aleluia, irmãos. O mal é uma criação da queda do coração do homem. E na história da humanidade, nós vemos o mal se propagar de formas assustadoras. Escute isso comigo. O primeiro ali que aparece o mal, depois de Adão e Eva, é quem? Caim. O que Caim faz? Ele mata quem? O irmão dele. E era para ele fazer o que com o irmão dele? Pastorear o irmão dele. Mas o mal no coração de Caim, Deus fala para Caim: ei Caim, o mal já está à porta do teu coração. Ele contempla o mal e na maldade ele mata o irmão dele. Na sequência da história da humanidade, da igreja, tem um homem chamado Nero. Nero, ele passava cera nos cristãos,
passava cera no corpo dos cristãos e colocava os cristãos amarrados e queimava os cristãos, para que os cristãos ficassem iluminando a cidade durante toda a noite. Olha o nível da maldade do coração desse homem. Nero foi o mesmo que decapitou o apóstolo Paulo. Ele pegava os cristãos, passava cera, ponhava fogo e ficava rindo daquela situação. Isso para você ver a maldade encontrada no coração do ser humano. Os imperadores também, conhecidos alguns imperadores, Tibério, Marcos já falou desse aqui, Domiciano e Calígula. Eles faziam uma carnificina com o povo. Eles torturavam pessoas com vários métodos. Tinha um método de torturação que eles colocavam um rato, vários ratos, muito tempo sem comer os ratos, eles colocavam dentro do balde. Eles colocavam o balde sobre a barriga do ser humano e esquentavam a parte do balde atrás. Os ratos começavam a ficar loucos e começavam a comer a barriga. E iam entrando para dentro do ser humano, comendo ali todos os órgãos internos do ser humano. E eles assistiam aquilo rindo. Eles assistiam o esfolamento. Sabe o que é esfolamento? Eles ponhavam a pessoa lá e tiravam a pele toda da pessoa, descolavam toda a pele da pessoa viva. Olha o nível da maldade desses homens. Tinha outra tortura que chamava o burro recheado. Eles pegavam o burro, arrancavam toda a entranha do burro, costurava a pessoa lá dentro do burro, só com a cabeça de fora, e mandava o burro para o deserto. Lá no deserto, aquele burro já praticamente morto, começava a vir os corvos, e os corvos começavam a picar tanto o burro como a cabeça daquele ser humano. E de repente aquele corpo apodrecido começava a juntar vermes, bigatos, e aquele ser humano ele era comido pelos vermes e pelos bigatos. Olha o nível de maldade do coração do ser humano. Olha o nível da maldade do coração desses homens. Outro homem também que marcou a história com a maldade foi um homem chamado Adolf Hitler. Adolf Hitler matou mais de 6 milhões só de judeus. Matou mais homens negros e homossexuais. Uma das torturas preferidas deles era pegar as mulheres grávidas, arrancar o bebê, colocar um gato dentro e costurar a barriga da mulher. Olha o nível desses homens. Um homem da equipe dele chamado Joseph Mengele foi conhecido como o anjo da morte. Ele era especialista em torturar crianças. Muitas dessas crianças ele colocou na maca e ele injetou na veia das crianças gasolina, ácido, para ver se as crianças iam resistir o efeito dessas toxinas. Eles arrancavam olhos de uma criança que tinha olho claro e trocava pelos olhos da criança que tinha olho escuro para ver se iria dar certas experiências. Olha o nível da maldade desse homem, Joseph Mengele, conhecido como o anjo da morte. Ele arrancava a perna de uma criança e costurava na perna de outra criança. Ele trocava os membros das crianças. E eu estou falando de crianças de 2 anos. Eu estou falando de bebês. Eu estou falando de um homem louco, alucinado. Olha o nível da maldade que eles faziam. Outro homem também conhecido como Stalin. Stalin, ele derruba Hitler. E todo mundo achou que Stalin ia trazer paz. Pior, Stalin começa a fazer pior que Hitler. Atrocidades terríveis. E por fim, o que nós conhecemos hoje de Estado Islâmico. Com certeza você já deve ter visto na internet alguma execução do Estado Islâmico, a ponto de colocar homens e mulheres dentro de uma gaiola de ferro e descer aquela gaiola de ferro dentro da piscina, pegar pessoas e cortar o pescoço da pessoa, arrancar a cabeça da pessoa. Olha o nível da maldade do coração do homem. Homens terríveis que causaram infanticídios, que foram praticamente serial killers, homens impiedosos. E Manassés, se não foi o pior deles, ele é comparado a esses homens. Você está ouvindo tudo isso aqui que eu falei? Você ouviu todos os massacres? E aqui nós estamos falando que Manassés pode ser pior que esses homens. A história de Manassés começa no capítulo 33, verso 1. Fala que Manassés ele era filho de Ezequias com uma mulher chamada Efziba. E ele começa o reinado dele com 12 anos. E ele reina aproximadamente até quase os 55 anos. O reinado dele dá aproximadamente 55 anos de reinado.
E o reinado dele foi longo. E foi um reinado problemático, porque ele trouxe um prejuízo terrível para o povo de Judá. Ele foi considerado o pior rei de toda a Bíblia. Dá para você imaginar como era esse homem? Ele foi considerado o pior rei da Bíblia. Talvez o pior homem que já pisou na face da terra. Você vai entender um pouquinho a história desse cara. Ele traz um retrocesso espiritual. Ele recebe o reinado do pai dele. O reinado do pai dele veio bem. O pai dele adorava a Deus. O pai dele fez um reinado praticamente bom. E ele passa o reinado para o filho. E ele faz essa catástrofe. Manassés, ele teve conhecimento da verdade. A Bíblia fala que ele foi estabelecido ali com uma família que conhecia Deus. Ele teve os ensinamentos de Deus. Ele teve as escrituras. Ele tem todo aquele processo de adorar a Deus. Porém, meu irmão, ele se rebela contra Deus. O que eu aprendo aqui no começo: a gente pode ser criado dentro da igreja, a gente pode ter nascido num berço cristão, a gente pode ter recebido todo o conhecimento bíblico, mas se nós não vigiarmos, irmãos, nós podemos se voltar contra tudo isso e se voltar contra Deus. Gente que por causa do poder do dinheiro viram as costas pela própria família. Quantas pessoas, irmãos, que o pai morreu e daí teve que dividir a herança? Acabou a família. Acabou a família. Quantos irmãos que nem se conversam mais por causa de dinheiro, por causa de poder, por causa de coisas? Quantas brigas não foram geradas no meio de famílias por causa de dinheiro? Não diferente de Manassés. Manassés se volta contra a própria família dele por causa de grana, por causa de recurso. Ele ataca a própria família dele por causa de dinheiro. Manassés se volta contra a própria família. Ele não se importa de sacrificar os próprios filhos. Ei, escuta isso aqui comigo. Quantos pais nessa geração não estão sacrificando os próprios filhos por causa de dinheiro? Amém, irmãos? Ah, filho, não enche o saco do pai não. O pai está cansado, pega aqui o celular, vai jogar. Amém, irmãos? Aleluia. Ai, filhão, a mamãe está cansada, o papai está cansado, pega o celular. Você está sacrificando o seu filho porque você passou o dia inteiro querendo ganhar dinheiro e você não está entendendo que o dinheiro perece. Jesus disse: ei, não junte dinheiros nessa terra, porque na terra o ladrão rouba e a traça corrói. Juntai dinheiro nas mansões lá nos céus. Ei, lute para o seu filho ser salvo. Não lute para o teu filho ter uma cama melhor, uma roupa melhor. Lute para o seu filho ter o nome escrito no livro da vida. Aleluia. O brinquedo vai perecer, a roupa vai perecer. Ele precisa ter o nome escrito no livro da vida. Quantos pais na nossa geração não estão sacrificando os filhos por causa do dinheiro, por causa do trabalho, por causa das coisas? E a história dele continua. Agora ele vai consultar quem? Adivinhações, feitiçaria, espiritismo, irmãos. Manassés vai até para o espiritismo. Espiritismo, irmão, é contra tudo aquilo que Deus ensina. Não há reencarnação. Ao homem foi dado o direito de viver uma vida só. Depois disso, o juízo, irmãos, é uma oportunidade só. Você não vai reencarnar em borboleta, nem cachorro, nem vaca, nem nada. Você está tendo uma oportunidade para louvar a Deus em vida e não terá outra oportunidade. Ele vai consultar os espíritas, ele vai consultar os mortos. E, irmãos, os mortos não voltam. Os mortos estão esperando o grande e terrível dia do Senhor, onde eles serão ressuscitados para o grande julgamento. Manassés vai na quimbanda, Manassés vai na umbanda, Manassés vai na macumbaria. Manassés ele atira para todos os lados, em busca de querer poder, em busca de querer alimentar a ganância dele. Manassés abandona o Deus verdadeiro e agora ele é um mix de incredulidade. Verso 7, verso 8. Ele colocou uma imagem esculpida no templo, do qual o Senhor havia dito a Davi e a seu filho Salomão: neste templo em Jerusalém, a cidade que escolhi dentre as tribos de Israel, serei honrado para sempre.
Vocês obedecerão os meus mandamentos e todas as leis e instruções dadas a vocês por meio de Moisés. Eu nunca mais tirarei Israel dessa terra que dei aos seus antepassados. Olha o que Manassés faz, irmãos. Manassés, ele coloca uma imagem dentro do templo. É como se vocês chegassem aqui, irmãos, e tivesse uma imagem minha aqui, grande, de ouro, e vocês tivessem que vir aqui se prostrar diante da minha imagem. Olha o que Manassés faz dentro da casa de Deus. Manassés coloca um ídolo. Irmão, quantas pessoas não estão aqui dentro com o coração cheio de ídolos? Aleluia! Quantos aqui, irmão, não estão com o coração cheio de ídolos? Filhos, talvez o teu filho, irmão, que foi um presente de Deus, você transformou ele num ídolo. Aí eu não vou porque hoje ainda é pandemia, né? Mas quando não tinha pandemia, eu não vou por causa do meu filho, um ídolo. Quantas pessoas pegaram o carro que Deus deu e transformou o carro num ídolo? Quantas pessoas pegou o ídolo, ele coloca um ídolo dentro da casa de Deus. Manassés agora, ele blasfema, ele perde o temor total a Deus. Ei, irmão, não, Deus diz, não tentarás o Senhor teu Deus. Manassés está falando assim, eu tento. Deus diz, ei, não prestará culto a outros deuses. Manassés fala, eu vou prostrar. Manassés está indo na contramão de tudo que Deus falou. Caminhando para o final, irmãos, verso 9. Porém, Manassés estimulou o povo de Judá e de Jerusalém a fazer males ainda maiores do que as nações que o Senhor havia destruído quando Israel entrou na terra. Manassés é persuasivo. Manassés, ele é articulado, ele é mentiroso. Ele conduz o povo nesse caminho que ele está indo. Ele é daquele que fala assim, você vai lembrar de alguém que fala assim, mas não dá nada não. Ei, é só um golinho. Ei, é só uma puxada no cano. Ei, é só um tiro. Ei, é só uma música. Ei, é só um final de semana. Manassés é persuasivo. Ele leva todo o povo a errar junto com ele. Ei, olha aqui comigo, você não está sozinho nessa terra. Escute isso aqui. Uma pessoa tímida que não fala nada com ninguém, no final da sua vida, ela já influenciou mais de 10.000 pessoas. Uma pessoa, Marcos, sem falar nada, ela consegue desviar 10.000 pessoas. Imagina aqueles que falam um monte de coisa. Cuidado, as pessoas estão seguindo os seus passos. Ei, as pessoas estão seguindo o seu exemplo. As pessoas estão seguindo o que você fala. Então se volte a Deus, para que você traga junto com você uma multidão também, aleluia. Manassés é persuasivo. Manassés começa a falar para o povo, não tem nada não, não dá nada não. É só se prostrar diante de Baal. Deus é amor. Deus não vai fazer nada. Deus, ele te ama. Deus é bondoso. Deus é um ursinho carinhoso. Vai. É Manassés conduzindo o povo à destruição. E no verso 10, tanto Manassés como o seu povo não deram atenção aos avisos do Senhor. Quantos anos você já está sendo avisado? Quantos anos você que está assistindo aí está sendo avisado? Manassés não dá ouvido aos mensageiros. Manassés não dá ouvido aos profetas. Manassés não dá ouvido para ninguém. Ele faz o povo não dar ouvido para ninguém. Manassés é soberbo. Manassés é orgulhoso. Manassés é vaidoso. Ei, não tem pai que consegue contrariar Manassés. Não tem pastor e líder que consegue fazer Manassés mudar de ideia. Manassés é um cara obstinado. Não tem ninguém. O pai está falando com a criatura e a criatura não quer ouvir. O líder, o pastor, o discipulador está falando com a criatura. Ele não quer mudar de ideia. É orgulhoso, é obstinado. O patrão está falando, a esposa está falando, o marido está falando, mas ele não muda de opinião. Ele é obstinado. Ele tem o pescoço, meu irmão, ele é duro. A Bíblia diz em Provérbios 29 que o homem que muitas vezes é corrigido e endurece a cerviz, endurece o pescoço, cairá na desgraça sem que haja cura.
Manassés tem o pescoço como bronze. Ele endurece, ele não abaixa, ele não ouve ninguém, ele é soberbo, ele é prepotente, ele leva o povo junto com ele. Olha a maldade do coração desse homem. Ele desvia uma cidade, uma nação toda, irmão. Eu não estou falando de um cara que desvia uma pessoa da igreja. Eu estou falando de um cara que se levanta dentro de uma igreja e desvia toda a igreja. Eu estou falando de um cara que ele desvia toda a nação. Ele corrompe toda a nação por causa da soberba do coração dele, por causa, meu irmão, da vaidade do coração dele. E a história diz, caminhando para o final, 2 Reis vai contar a mesma história, então não precisa abrir, só anote. 2 Reis capítulo 21, verso 16, conta a mesma história. Além da adoração a imagens, que é uma prática que Deus não tolera, e que Manassés levou o povo a cometer, ele assassinou grande número de pessoas inocentes. E Jerusalém, desde uma ponta a outra, estava cheio de corpos das vítimas. Manassés, dizia o povo, Manassés queima os próprios filhos. E agora Manassés começa todos os dias a fazer sacrifício de seres humanos. Manassés começa a deixar cadáveres de uma ponta da cidade a outra. Manassés começa a matar as pessoas sem piedade. Ele começa a oferecer para Baal todos os dias, para Mamon, para os deuses, sacrifício humano. Manassés manda serrar o profeta Isaías ao meio. Uma técnica que eles tinham, eles amarravam uma madeira, amarravam a pessoa de ponta cabeça, com as pernas abertas, colocavam uma serra no meio das pernas, e um de um lado, um do outro, começavam a serrar a pessoa ao meio viva. Ele serra o profeta Isaías ao meio. Manassés faz uma carneficina durante 55 anos. 55 anos Manassés mata a gente todo dia. 55 anos ele oferece crianças para Moloque todos os dias. Seu filho, se você nascesse nessa época, o seu filho ia ser tomado de você, ser oferecido a Moloque. Os seus filhos, Fran, ia ser tomados de você para ser queimados para Moloque. Todo dia ele serrava pessoas, todo dia ele queimava pessoas, todo dia ele fazia uma carneficina. Durante 25 anos, 55 anos. E no verso 11, de 2 Crônicas 33, fala o seguinte: por isso Deus mandou exércitos assírios, e eles prenderam com ganchos, e amarraram com correntes de bronze, e o levaram para a Babilônia. Diante daquela carneficina, Deus intervém. Diante daquela carneficina, Deus tira o trono de Manassés. Deus manda os assírios ir lá, tiram ele do trono, prendem argolas nele, ganchos nele, nariz, orelha, pé, parte do corpo, amarram ele e levam ele como escravo agora, e ele é jogado na prisão. Depois de 55 anos de carnificina, Deus intervém. E aqui chega o ponto da mensagem. Diante de uma carneficina dessa, diante de um homem, Jefferson, mal como esse cara, qual seria o seu julgamento? Pastor, pena de morte. Um cara desse tem que morrer. Um cara desse matou um monte de gente. Um cara desse queimou um monte de criança. Um cara desse cerrou um monte de gente. Um cara desse merece a morte. Um cara desse merece ser esquartejado e o pedaço dele mandado para todos os cantos. Pastor, um cara desse merece ficar lá na masmorra sem água, sem comida, sem nada. Pastor, um cara desse merece ficar isolado de todo mundo, porque esse cara é um louco, esse cara é um insano. Porém, não é isso que Deus faz. Porém, não é isso que Deus faz. Será que Manassés merece uma restauração? Olha o que a Bíblia diz, verso 12.
cheio de pavor e aflito. Manassés orou humildemente ao Senhor pedindo socorro. Capítulo 33, verso 11, ele é preso. Verso 12, ele está lá na masmorra, preso por ganchos, preso por cordas. E lá ele se arrepende. Lá ele fala: Senhor, eu me arrependo. Lá ele fala: Senhor, me socorre. Lá, meu irmão, naquela prisão, ele tem o coração dele convertido. E tem muitos irmãos que vão ter que passar pela prisão para ter os seus corações voltados para Deus novamente. Muitos vão ter que passar, meu irmão, pelo acidente. Muitos vão ter que passar pela cadeira de roda. Muitos vão ter que passar pelo câncer. Muitos vão ter que passar pelo derrame. Muitos vão ter que passar, meu irmão, pela UTI, para ter os seus corações voltados para Deus de novo. Eu me lembro do testemunho de um homem na igreja. Uma unção veio sobre a igreja. Começou pessoas a serem curadas. Os homens foram em volta daquele homem cadeirante, paralítico. Começaram a orar e falar: ei, agora Deus vai levantar você dessa cadeira de roda. Deus vai levantar você dessa cadeira de roda hoje. Há uma unção de cura nesse lugar. Deus vai trazer o movimento das suas pernas de novo. E começaram a orar. No meio da oração ele gritou: parem de orar por mim, por favor. Isso por quê? Você não quer levantar dessa cadeira? Você não quer sair dessa cadeira? Aí você: não. Por quê? Vocês não me conhecem. Vocês não sabem o que essa cadeira está fazendo por mim. Antes dessa cadeira eu traía minha esposa todos os dias. Antes dessa cadeira eu espancava meus filhos todos os dias. Antes dessa cadeira eu era um cara arrogante, prepotente. Eu era um cara orgulhoso. Essa cadeira está me curando. Essa cadeira está fazendo eu ser um cara fiel. Essa cadeira está fazendo amar meus filhos. Essa cadeira me fez ser um cara humilde. Eu não quero levantar. A cadeira fez aquele homem se voltar para Deus. E talvez Deus vai ter que usar algum artifício para trazer o coração de muitos para Ele de novo. Aleluia. Manassés é preso. Manassés é preso com ganchos. E dentro da prisão o coração dele se volta para Deus novamente. Irmão, Deus tem um projeto na tua vida. Podes querer escapar para onde você for, Deus vai te pegar onde você estiver. E Ele vai trazer você da forma que Ele tiver que trazer. Ah, pastor, você acredita que se não vem pelo amor, vem pela dor? Não, eu acredito no que Jó diz, que Deus usa o sofrimento para tratar o sofredor. E se Ele tiver que usar o sofrimento para tratar a mim e você, Ele vai usar, aleluia. Mas que Ele não te perde, Ele não te perde, aleluia. Jesus pagou um preço muito alto, irmão, para perder você. Ele não vai perder você. Mas se Ele tiver que levar você para dentro da barriga do peixe, se Ele tiver que levar você para UTI, se Ele tiver que arrancar um pedaço de você, é melhor entrar no céu sem as pernas do que, meu irmão, ir para o inferno com as duas pernas. Se Deus tiver que mexer em você, Ele vai mexer. Aleluia. Quem pode adorar esse Deus poderoso? Se Ele tiver que tocar nos seus filhos, que é dele, Ele vai tocar. Se Ele tiver que tocar nas tuas finanças, que é dele, Ele vai tocar. Manassés está preso, sem trono, sem nada. Mas agora o coração dele está quebrantado. Agora ele pode ouvir a Deus. Irmão, tem lugares que Deus coloca a gente, que só naqueles lugares a gente pode ouvir a Deus. Eu me lembro de um pastor amigo meu que deu testemunho, que ele caiu na cama enfermo. Aí o Espírito Santo falou assim para ele: sabe por que você caiu na cama enfermo? Para você poder me ouvir, porque lá fora você não me ouve. Lá fora é reunião, lá fora é pregação, lá fora é correria para cima, para baixo, você não me ouve. Ei, Deus quer falar com você, aleluia. Deus está querendo falar com você, aleluia. Deus está querendo falar com você. Ou você resolve parar, ou Ele vai te parar para você poder ouvir Ele, aleluia.
Deus está querendo falar com Manassés: ei, Manassés, não é por aí. Deus está querendo falar com Manassés: ei, Manassés, eu tenho todo o dinheiro para você, para de correr atrás de dinheiro. Ei, Manassés, para me ouvir, para de adorar Baalins, para de ficar correndo para cima e para baixo, para de ficar falando que não tem tempo para mim, porque na hora que eu parar você vai ver, aí você vai ter tempo para me ouvir, Manassés. Ei, igreja, em nome de Jesus, a obra maior nessa terra aqui, meu irmão, é a salvação das nossas almas. Não é uma casa nova, não é um carro novo, não é prosperidade, é salvação eterna, irmãos. Manassés se arrepende. Não há corrupção que Deus não possa recuperar, aleluia. Não há coração duro que Deus não possa trocar, amém, amém, igrejas. Não há coração desviado que Deus não possa trazer de novo, amém. Não há, irmãos, não há. E qual que é a prova que Manassés retornou? Verso 13: quando fez assim, o Senhor ouviu, teve misericórdia dele e respondeu o seu pedido, levando de volta a Jerusalém, ao seu reino. Manassés reconheceu então finalmente que o Senhor era realmente Deus. A restauração para o perdido e para o que se perdeu está em Deus. Após Manassés se arrepender, Deus leva de novo Manassés para o reino. Deus dá de novo para Manassés o trono. Deus dá de novo tudo para Manassés, porque o que Deus te dá, Deus não tira. Deus pode guardar aqui, amém, irmãos, mas Deus não tira. Deus não tira dom, Deus não tira talento, Deus não tira unção, Deus não tira, irmão. Os dons de Deus são irrevogáveis. Ele não tira, guarda. Ele dá para você depois que Ele te restaura. Tem pessoas que Deus está restaurando aqui nesses dias, aleluia. E Ele vai dar de novo a unção, Ele vai dar de novo o ministério, Ele vai dar de novo o poder, Ele vai dar de novo todas as coisas, aleluia. Manassés volta restaurado. Manassés volta com o coração humilde. E a prova termina no verso de número 15. Também Manassés retirou os deuses estranhos e a imagem que ele tinha dentro do templo, e fez em pedaços os altares que ele havia construído na montanha onde estava o templo, e os altares que estavam em Jerusalém. Jogou tudo para fora da cidade. Depois reconstruiu o altar do Senhor e ofereceu sacrifícios sobre ele, sacrifícios de paz e ofertas de ação de graça. Exigiu que o povo de Judá adorasse ao Senhor, o Deus de Israel. Manassés restaura todas as coisas. Ei, irmãos, grava isso: arrependimento não é chorar, arrependimento não é reconhecer que você está errado, criatura. Arrependimento é mudança de vida, aleluia. Arrependimento é mudança, é as pessoas olharem igual olha para o Theo e falar: cara, você não se parece com nada que aquele cara que eu via, aquele cara que passava dentro do carro bêbado, com o olho trincado, vermelho, embriagado, um cara que não levava nada a sério. Você não se parece com nada com aquele cara, você não fala igual aquele cara, você não mente igual aquele cara, você não vai na balada igual aquele cara ia, você não é escravo mais da bebida. Ei, você não é mais o mesmo cara. Isso é arrependimento, igreja. Agora, arrependimento que só melhora a vida não é arrependimento, irmão. Arrependimento transforma a vida. Você falava palavrão, você não fala mais. Você bebia, você não bebe mais. Você era escravo do dinheiro, você não é escravo mais. Você maltratava a tua esposa, agora você cuida da tua esposa como uma princesa. Você era um péssimo pai, agora você é um pai maravilhoso. Você é totalmente diferente. Manassés volta para Israel, manda tudo embora e fala: ei, a adoração a Deus agora está restaurada dentro da minha casa. Não há mais espaço para aquele monstro. Deus perdoa aquela besta selvagem, Deus perdoa aquele monstro. Deus restaura a casa, Deus restaura a vida. Deus perdoa Manassés, Deus liberta Manassés, Deus salva Manassés. Irmão, se há uma segunda chance para um monstro igual esse aqui, imagine, irmão, para essas pessoas que estão do nosso lado, aleluia.
Irmão, tem um monte de gente enterrando gente que não chega nem perto de Manassés. Tem um monte de pastor líder enterrando gente que não chega nem perto do monstro igual foi esse. Se o Senhor tem misericórdia e restauração para uma pessoa desse nível, Ele tem restauração para nós também, aleluia. Verso 20: quando Manassés morreu, foi sepultado no seu próprio palácio, e seu filho Amã se tornou o novo rei. Deus restaura todas as coisas na vida de Manassés. Manassés descansa em paz. Eclesiastes diz que melhor que começar é terminar. Ei, as pessoas não vão se lembrar do que você fez no começo. As pessoas não vão se lembrar do que você fez no meio. As pessoas vão se lembrar de como você terminou. Eu posso ser fiel aqui, irmãos, 50 anos. Se no último dia da minha vida eu adulterar e morrer, as pessoas não vão lembrar de 50 anos que eu fui bem. As pessoas vão lembrar que eu terminei minha vida como um adúltero. Manassés termina bem. Manassés termina restaurado. Manassés termina com a sua casa restaurada. Manassés termina adorando a Deus. Irmão, pouco importa das suas quedas de ontem, pouco importa dos seus problemas de semana passada, pouco importa como foi sua vida no ano passado. Importa é como você vai terminar essa caminhada, aleluia. Importa é como você vai terminar esses dias. Você está tendo a oportunidade de entender que há restauração para mim e para você, que há restauração para aquele cara lá que está agora fumando uma pedra atrás da outra, que há restauração para aquele que se entregou para o homossexualismo, que há restauração para aquele que voltou para a bebida, que há restauração para aquele que voltou para a macumbaria, para a quimbanda, para a umbanda. Há restauração para aquele que virou as costas. Há restauração para aquele que está lá com o casamento praticamente para se dissolver. Há restauração para o nosso pais. Há restauração para aquele que está flertando com a demência. Há restauração para aquele que tem Alzheimer. Há restauração para a nossa casa. Se você acredita nisso, adora a Deus nessa noite em nome de Jesus. Manassés foi considerado o pior homem da face da história. Mas existia um Deus de restauração. E Ele está aqui nessa noite. Feche os seus olhos. Ministério de louvor, me ajude. A restauração. A restauração. A restauração. A restauração para a nossa casa, a restauração para a nossa família. A restauração para as nossas vidas. Pastor, eu não fui tão mal assim como Manassés, mas tem algumas coisas aí que ele fez, que meu coração ele tem acompanhado essas coisas. Senhor, eu preciso de restauração na minha vida. Eu preciso de restauração na minha casa. Ou, Senhor, eu não acredito na restauração do meu pai. Eu não acredito na restauração dos meus amigos. Eu não acredito na restauração de alguém que está desviado. Eu preciso voltar a acreditar. Me faz acreditar nessa noite, nessa restauração. Me faz acreditar nessa restauração, Senhor Jesus. Você que precisa viver essa restauração, aí onde você está, pegue sua mão direita para cima. Está todo mundo com o olho fechado. Eu preciso viver essa restauração. Restauração de princípios na minha casa. Restauração. Senhor, pastor, eu preciso voltar a acreditar na restauração de pessoas também. Tem pessoas que eu olho e eu não acredito mais na restauração. Eu já até desisti de algumas pessoas. Você que está na sua casa e comigo também, levante sua mão. Pastor, eu até desacreditei de algumas pessoas. Eu olho para algumas pessoas e eu
falar: isso aí não tem mais jeito, isso aí não muda mais, não há restauração para essa pessoa. Com a sua mão direita em cima erguida, enquanto nós cantamos, peça para Ele, Senhor, muda essa realidade no meu coração, muda essa realidade. Quando a música esmorece e o resto desaparece, simplesmente a ti me achego, ansiando oferecer algo de valor para abençoar teu coração. Mais que uma canção eu te darei, pois apenas uma canção não é o que queres de mim. Mais profundo busca, Senhor, do que os olhos podem ver. Queres meu coração, e estou voltando à essência da adoração, e a essência és tu, a essência és tu, Jesus. Me perdoa pelo que eu fiz dela, quando a essência és tu, a essência és tu, Jesus. Se coloque em pé onde você está, erga suas mãos aos céus e peça para Ele: Senhor, me traz de volta essa essência, me traz de volta. Rei de imensurável valor, ninguém pode expressar quanto és digno. Embora eu seja pobre e fraco, tudo que tenho é teu, cada fôlego meu. Mais que uma canção eu te darei, pois apenas uma canção não é o que queres de mim. Mais profundo busca, Senhor, do que os olhos podem ver. Queres meu coração, e estou voltando à essência da adoração, e a essência és tu, a essência és tu, Jesus. Me perdoa pelo que eu fiz dela, quando a essência és tu, a essência és tu, Jesus. E estou voltando à essência da adoração, e a essência és tu, a essência és tu, Jesus. Me perdoa pelo que eu fiz dela, quando a essência és tu, a essência és tu, Jesus. Senhor, restaura a tua igreja, restaura o teu povo, restaura os teus filhos. Restaura a fé, Senhor, de que aqueles que estão lá fora podem também ser restaurados. Não há causa perdida, não há pessoa perdida, não há situação perdida. Restaura nessa noite, Senhor, em nós essa fé, essa coragem, essa intrepidez, essa ousadia. Senhor, meu Pai, restaura a nossa casa, restaura a nossa família. Você que está com a sua esposa aí do seu lado, abraça ela. Restaura, Senhor, o lar, restaura a casa.
Se der com teu filho aí perto, abraça os seus filhos. Senhor, restaura minha casa, restaura o meu lar, restaura princípios que com o tempo o inimigo trabalhou para que fossem perdidos. Restaura a família, restaura, meu Pai, o cuidado do marido para com a esposa, da esposa para com os filhos, dos filhos para com os pais. Restaura, Senhor, em nome de Jesus. Restaura aquilo que foi quebrado com o tempo. Restaura, Senhor, as famílias, restaura a casa, restaura, Pai, restaura os ministérios nessa noite, restaura o dom, restaura os profetas, restaura, Senhor, aqueles que têm, Senhor, meu Pai, uma habilidade, um talento. Restaura, meu Pai, nessa noite. Levanta aquele que estava caído, levanta aquele, meu Pai, que estava prostrado, em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Se você crê que o Senhor começou uma obra de restauração hoje na sua vida e na sua casa, aplauda Ele, faz barulho a Jesus essa noite. Dá glória a Deus, aleluia.